Uma ótima tarde de terça-feira, dia 28 de abril de 2020, na gloriosa paz do Senhor Jesus a todos os amados do Pai. Hoje nós vamos estar terminando aqui na nossa primeira leitura a segunda carta de Paulo aos Tessalonicenses. É o capítulo 3, o último capítulo. Se der tempo nessa mesma parte, vamos estar lendo também Números capítulo 8, que ele é bem mais curto, não tão extenso. Exortações diversas e saudações. No demais, irmãos, rogai por nós, para que a palavra do Senhor tenha livre curso e seja glorificada, como também o é entre vós. E, para que sejamos livres de homens dissolutos e maus, porque a fé não é de todos. Mas fiel é o Senhor, que vos confortará e guardará do maligno. E confiamos de vós no Senhor, que não só fazeis como fareis o que vos mandamos. Ora, o Senhor encaminhe o vosso coração no amor de Deus e na paciência de Cristo. Mandamo-vos, porém, irmãos, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, que vos aparteis de todo irmão que andar desordenadamente, e não segundo a tradição que de nós recebeu. Porque vós mesmos sabeis como convém imitar-nos, pois que não nos ouvemos desordenadamente entre vós, nem de graça comemos o pão de algum homem, mas com trabalho e fadiga, trabalhando noite e dia, para não sermos pesados a nenhum de vós. Não porque não tivéssemos autoridade, mas para vos dar em nós mesmos exemplo, para nos imitardes. Porque, quando ainda estávamos convosco, vos mandamos isto, que, se alguém não quiser trabalhar, não coma também. Porquanto ouvimos que alguns entre vós andam desordenadamente, não trabalhando, antes fazendo coisas vãs. A esses tais, porém, mandamos e exortamos, por nosso Senhor Jesus Cristo, que, trabalhando com sossego, comam o seu próprio pão. E vós, irmãos, não vos canseis de fazer o bem, mas, se alguém não obedecer à nossa palavra por esta carta, notai o tal e não vos mistureis com ele, para que se envergonhe. Todavia, não o tenhais como inimigo, mas admoestai-o como irmão. Ora, o mesmo Senhor da paz vos dê sempre paz de toda maneira. O Senhor seja com todos vós. Saudação da minha própria mão, de mim, Paulo, que é o sinal em todas as epístolas. Assim escrevo. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo seja com todos vós. Amém. Aqui terminamos então a segunda carta de Paulo aos Tessalonicenses. Como estamos ali só com 4 minutos e 22 segundos, eu penso que vai dar para a gente fazer a leitura toda em uma parte somente, né? Agora vamos ler Números, capítulo 8. Como devem ser acesas as lâmpadas? E falou o Senhor a Moisés, dizendo: Fala a Arão e dize-lhe: Quando acenderes as lâmpadas defronte do candeeiro, alumiarão as 7 lâmpadas.
E Arão fez assim. Defronte da face do candeeiro acendeu as suas lâmpadas, como o Senhor ordenara a Moisés. E era esta obra do candeeiro de ouro batido, desde o seu pé até as suas flores era batido, conforme o modelo que o Senhor mostrara a Moisés. Assim ele fez o candeeiro. A consagração dos levitas. E falou o Senhor a Moisés, dizendo: Toma os levitas do meio dos filhos de Israel e purifica-os. E assim lhes farás, para os purificar. Esparge sobre eles a água da expiação, e sobre toda a sua carne farão passar a navalha, e lavarão as suas vestes, e se purificarão. Então tomarão um novilho com a sua oferta de manjares de flor de farinha amassada, com azeite, e tomarás outro novilho para a expiação do pecado. E farás chegar os levitas perante a tenda da congregação, e farás ajuntar toda a congregação dos filhos de Israel. Farás, pois, chegar os levitas perante o Senhor. E os filhos de Israel porão as suas mãos sobre os levitas. E Arão moverá os levitas por oferta de movimento perante o Senhor, pelos filhos de Israel. E serão para servirem no ministério do Senhor. E os levitas porão as suas mãos sobre a cabeça dos novilhos. Então, sacrifica tu um para expiação do pecado e o outro para holocausto ao Senhor, para fazer expiação pelos levitas. E porás os levitas perante Arão e perante os filhos de Israel, e os moverás por oferta de movimento ao Senhor. E separarás os levitas do meio dos filhos de Israel, para que os levitas meus sejam. E, depois, os levitas entrarão para fazerem o serviço da tenda da congregação. E tu os purificarás e, por oferta de movimento, os moverás. Porquanto eles, do meio dos filhos de Israel, me são dados, em lugar de todo aquele que abre a madre do primogênito de cada um dos filhos de Israel, para mim os tenho tomado. Porque meu é todo primogênito entre os filhos de Israel, entre os homens e entre os animais. No dia em que, na terra do Egito, feri a todo primogênito, o santifiquei para mim. E tomei os levitas em lugar de todo primogênito entre os filhos de Israel. E os levitas, dados a Arão e a seus filhos, do meio dos filhos de Israel, tenho dado para exercerem o ministério dos filhos de Israel na tenda da congregação, e para fazerem expiação pelos filhos de Israel, para que não haja praga entre os filhos de Israel, chegando-se os filhos de Israel ao santuário. E assim fez Moisés e Arão e toda a congregação dos filhos de Israel com os levitas, conforme tudo que o Senhor ordenara a Moisés acerca dos levitas. Assim os filhos de Israel lhes fizeram. E os levitas se purificaram e lavaram as suas vestes, e Arão os moveu por oferta movida perante o Senhor. E Arão fez expiação por eles, para purificá-los. E depois vieram os levitas, para exercerem o seu ministério na tenda da congregação,
perante Arão e perante os seus filhos, como o Senhor ordenara a Moisés, acerca dos levitas. Assim lhes fizeram. E falou o Senhor a Moisés, dizendo: Este é o ofício dos levitas. Da idade de 25 anos para cima entrarão, para fazerem o serviço no ministério da tenda da congregação. Mas, desde a idade de 50 anos, sairão da milícia deste ministério e nunca mais servirão. Porém, com os seus irmãos servirão na tenda da congregação, para terem cuidado da guarda, mas o ministério não exercerão. Assim farás com os levitas nas suas guardas. Enfim, amados, terminamos aqui o capítulo 8 de Números e está dando 10 minutos e 11 minutos. Então, não vai precisar hoje da gente fazer a gravação em 2 partes. Que o Senhor te abençoe e te guarde, conceda um restante de tarde na presença dEle. Como eu sempre digo, se você está triste, é bem simples, entra na presença do Senhor, porque na presença do Senhor há abundância de alegrias. A sua mão direita há delícias perpetuamente. Amém? Que Deus te abençoe e te guarde. Até amanhã, em nome de Jesus.